seja bem-vindo em mais um vídeo sobre dependência emocional. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o dependente, né, o codependente emocional. Ele é uma pessoa que tem uma dificuldade enorme de colocar limites, né, de dizer não, de falar isso eu quero, isso eu não quero. Ele é uma pessoa muito insegura, muito com uma autoestima baixíssima, tem uma imagem muito ruim de si mesmo, acredita que o outro é sempre melhor, ele se coloca para baixo em tudo, ele acredita que ele não é capaz. Então uma autoimagem, um autoconceito de si muito grande, muito ruim. Ele coloca realmente a felicidade dele nas mãos de outra pessoa. Ele ainda está preso naquele ciclo. Lá de trás, onde a mamãe e o papai, né, que cuidavam da vida dele. Porque quando a gente é criança, quem toma conta da nossa vida, quem faz as escolhas por nós, são os nossos pais, né? São os nossos cuidadores, são quem cuida de nós, quem nos cria. E aí, como faltou essa partezinha lá atrás, né, lá na infância, ele se coloca hoje na vida adulta da mesma forma. Tá vendo? Ele só repete esse ciclo, mas aí como às vezes não tem a mamãe ou o papai para tomar conta da vida dele, ele vai buscar isso em uma outra pessoa. Por vezes continua sendo a mãe ou o pai dele agora na vida adulta. Então aquela pessoa que tudo é o outro que tem que fazer por ele, tudo é o outro que tem que decidir por ele não consegue fazer escolhas, tomar decisões, ele precisa do outro para escolher por ele, para decidir por ele está preso nesse ciclo. E ele vai encontrar, geralmente, como eu disse no outro vídeo, ele vai atrair um narcisista. Que assim, teoricamente, de forma bela, vai se colocar para cuidar dele. E aí sim, a hora que acontece isso é como se grudasse assim, ó. Eu preciso de alguém que cuida de mim, o outro precisa de alguém para cuidar e manipular e se sentir superior. Então, colou. Por isso que é muito difícil uma pessoa que é dependente emocional, codependente, que está dentro de uma relação, né, com um narcisista, é muito difícil ele sair. É muito complicado, porque é como se ele estivesse nas armadilhas ali do outro, né? Como se ele se colocasse ali e ele continuasse naquela armadilha. Então ele não consegue colocar limites, ele não sabe dizer não, ele é uma soma de nãos não ditos. São vários nãos que ele deveria dizer, mas ele não consegue. Porque ele sente culpa, porque ele sente dó, porque ele sente pena. Então ele não consegue dizer o não. Ele coloca a sua vida nas mãos do outro. São as características básicas do dependente emocional. E ele vibra muito nessa energia assim de coitado, de vítima. Só que não é só um narcisista que manipula, ele também manipula. Né? Na hora da dor dele, que ele tá ali, é como se ele estivesse revivendo aquelas lacunas que ficaram na alma dele, na personalidade dele. É como se ele precisasse de alguma coisa para amenizar. Enquanto o narcisista, ele usa da grandiosidade de colocar o outro para baixo e manipula, o dependente emocional também manipula. Mas a manipulação dele é mais alguns joguinhos tipo, nossa, eu sou coitado, nossa, eu vou morrer desse jeito, né? Ele se faz muito de vítima, então ele também manipula, tá? Então não caiam nesse jogo ou nessa pretensão de que é só um narcisista que manipula. Não, o dependente emocional também manipula. Porque no fundo, se a gente for ver bem lá no fundo, são as mesmas dores. Só que cada um encontrou uma forma para resolver, né? Claro, é uma forma infantil, porque esses mecanismos, eles foram criados lá atrás na infância. E hoje em dia, mesmo depois da personalidade formada, né, entre 18 anos, 20 anos, ele só continua repetindo. É como se a base dele ali fosse da mesma forma. Eu vou falar uma metáfora que é até interessante. Eu não entendo muito assim da construção de carro, mas eu vou dar
Vou só fazer uma metáfora para ficar um pouquinho mais claro. É como se a base ali, sabe, toda a parte de chassi, de motor, ela fosse a mesma. As dores fossem os mesmos, os traumas fossem os mesmos. Não os mesmos, tá, gente? Mas assim, aquelas dores fossem muito fortes em ambos. Mas assim, só a parte ali da funilaria, que é a parte do carro, né, da estética dele fosse diferente. Então a parte de fora ali, as linhas, né, a parte mesmo externa do carro, que é a lataria do carro, o narcisista, ele fosse de uma forma e o codependente, o dependente emocional fosse de outra forma. Mas se você abrir a porta e olhar dentro do carro, são os mesmos sintomas, são as mesmas dores, tá? Então, eu acho que é um exemplo, assim, bem clássico que dá pra entender. E cada um vai se comportar de uma certa maneira. E aí eu vou falar aqui pra vocês algumas frases básicas de um dependente emocional. Ele sempre usa esses tipos de frase. Que é assim, ó. Aconteceu isso, minha mãe fez isso comigo, mas ela é minha mãe. Então, mãe é mãe. Meu pai, ele falou aquilo, mas foi na hora da raiva. Ele não tinha intenção de falar aquilo. Ele estava nervoso. Ele se preocupa muito comigo, mas é que às vezes ele perde a cabeça. Mas ele me ama. Ele me ama. Ele fez isso, meu marido fez isso, meu namorado fez isso, porque eu provoquei. Eu dei motivo. Então a culpa é minha. Ele vai mudar. Aconteceu isso tudo, né? Ele me bateu, ele me xingou, ele me colocou pra baixo, mas ele me ama, ele disse que vai mudar, ele vai mudar por mim ele vai mudar. Eu não vou conseguir viver sem ele. O que eu vou fazer da minha vida sem ele? Ele é minha vida, né? Eu vivi todo esse tempo com ele, como é que eu vou viver sem ele? Eu não vou saber viver. Essas são algumas das frases típicas de um dependente emocional. Ele acredita, através da manipulação do narcisista, que o outro vai mudar por causa dele, que fez isso, né? Bateu na pessoa, agrediu fisicamente, né? Emocionalmente, mas ele vai mudar. Por que ele vai mudar? Porque ele prometeu pra mim que ele vai mudar. E aí, ele muda? Infelizmente, né, gente? Na grande maioria dos casos, a pessoa não vai mudar. E assim, no fundo, gente, tudo bem, o outro pode ser uma base muito boa para minha mudança, mas quem vai mudar, quem vai tomar a decisão de mudança sou eu, não é o outro. Então, assim, uma frase também muito típica de um dependente emocional é assim: eu vou mudar ele, eu vou mudar, imagina, eu consigo. Ele passou por tudo isso e ele fez tanta coisa, mas agora eu vou mudar ele. Eu vou fazer de tudo para mudar ele. E muitas vezes, gente, ou na grande maioria, não é assim que funciona. A gente não muda ninguém. O outro só muda porque ele quer. Ah, não, eu mudei. Eu fiz o outro mudar. Será? Será que se ele não quisesse, ele mudaria? Será que se fosse só por você, ele mudaria? Será que foram só palavras e depois daqui a um tempo ele vai estar fazendo tudo isso de novo? Então, essas coisas que eu falo, essas frases que eu falo, ai, Rose, então quer dizer que é pra mim me separar ou é pra mim ir longe do meu pai, da minha mãe, que são narcisistas, ou pra me separar do meu marido, que é pai dos meus filhos, ou da minha esposa, porque mulher também é narcisista, viu, gente? Tem mulher que manipula, tem mulher que usa muitas agressões, então não é só o homem, tá? Não é só o homem que tem esse comportamento narcisista, né? Mas é pra mim fazer isso? Não tô falando que é pra você fazer isso. Eu tô falando que é pra você conhecer e entender o que você sente, como é que você sente. Aí sim, começar a se posicionar, porque o dependente emocional, o codependente, ele tem uma dificuldade muito grande em se posicionar. Então ele precisa se posicionar. Ó, isso eu quero, isso eu não quero. E aí a gente vai falar nos próximos vídeos um pouquinho melhor sobre isso, como é que ele consegue, como é que ele encontra essa força dentro dele, como é que ele modifica tudo isso dentro dele. Gratidão e até o próximo vídeo.